Amém? Boa noite, igreja, graça e paz, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, amém? É sempre uma alegria retornar a essa casa linda. Pastor Marcos, Pastor Ricardo, Pastora, obrigado pela oportunidade novamente de poder compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Deus. É uma alegria para mim estar aqui. Estou hoje com a minha esposa, amém? A pastora Jana está aqui, dá um oi aí. E nós estamos muito felizes de retornar a essa casa, como eu já falei, para poder impartir com vocês, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, amém? E eu creio que o Senhor tem uma palavra para todos nós nessa noite. Tive uma experiência hoje no meu dia, e o Senhor saltou essa palavra ao meu coração, e eu queria compartilhar ela com você, amém? Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus, fique à vontade, na casa do Pai. E eu queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Acho que passa aqui no telão também a palavra, né? Amém? Os irmãos que não trouxeram a Bíblia, acompanhem comigo, por favor, um texto muito importante, que fala muito com a igreja, é um texto para a igreja, nesses dias. O Senhor falou comigo isso hoje, essa palavra foi para mim primeiramente, eu falei, eu vou compartilhar essa palavra com a igreja. Eu quero ler com você do versículo 5, nós vamos ler até o 13. Depois que nós lemos esse texto, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque eu quero expor esse texto a você nessa noite. É um texto com muitas nuances, tem muitos códigos, muito ensino contido nesse texto aqui. Talvez um texto que você já leu várias vezes, conhece ele até de cor e salteado. Mas eu espero que no poder do Espírito Santo eu possa trazer luz ao seu entendimento, diante daquilo que está contido aqui, as riquezas estão contidas nesse texto, para os nossos dias, na aplicação para os nossos dias. Amém? Eu não me apresentei, mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Cris. Amém? A gente às vezes acaba não se apresentando, a gente esquece, né? Que a pessoa mais importante aqui nessa noite não é o pastor que está ministrando, é Cristo. Amém? E Ele está aqui conosco. Porque a palavra dele diz que Ele caminha em meio à sua igreja. Então, onde dois ou mais estão reunidos ali, Ele está, e Ele está aqui nessa noite conosco. Mas eu sou o pastor Cris, um servo dele, servo de Cristo, que sirvo aqui na Nação Forte, aqui na cidade de Brusque. Eu e minha esposa servimos lá, né, e já há 6 anos lá, estamos junto com os irmãos lá, tendo a oportunidade de servir aquela comunidade tão abençoada, né, e uma comunidade que nos deu a oportunidade de conhecermos outras famílias, os nossos irmãos na fé aí, em várias regiões, né, não só da nossa cidade, mas do nosso estado, do nosso país, até fora. E tem sido um privilégio para nós servirmos a Deus e conhecer os nossos irmãos de sangue, amém? Eu tenho aqui vários irmãos de sangue, né? Somos irmãos de sangue pelo sangue de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos para aquilo que realmente importa, que é a sua palavra. E eu quero ler com você do versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13, o texto sagrado diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vá, ele vai. E eu ao outro eu digo venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E versículo 13, ele encerra dizendo: Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê.
E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela sua santa palavra. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por podermos estar à mesa contigo, recebendo, Senhor, o pão vivo que desce do céu a nós. Sim, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que ela cumpra o propósito ao qual o Senhor determinou para essa noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entendermos, a compreendermos as verdades que estão aqui contidas, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor, desejosos, com mais fé, Senhor, na tua presença, no teu santo nome. Assim como esse centurião demonstrou aqui, Senhor, um homem que não caminhava com o Senhor, mas demonstrou uma fé muito maior do que até mesmo aqueles discípulos que estavam com ele, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, faz essa fé em nós nessa noite. Acrescenta, Senhor, aquele que até tem, mas tem, Senhor, numa quantidade pequena. Que nós saiamos daqui, Senhor, renovados, Senhor, esperançosos, certos, Senhor, de que o Senhor está conosco. É o que nós te pedimos e oramos. Em teu nome te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se eu pudesse dar um nome a essa palavra, a essa mensagem, eu colocaria a fé que surpreendeu a Jesus. A fé que surpreendeu a Jesus. E eu gostaria, como introdução, de contar uma história a você do pai das missões modernas, Hudson Taylor. Nasceu cerca do ano 1832 até 1902, 1905, se eu não me engano, foi a data da sua morte. E diz que em uma das suas viagens, Hudson é um pastor metodista inglês que foi altamente impactado pela mensagem do Evangelho, tomado num coração em chamas. Deus apresenta um país a ele, um país chamado China. E o Senhor coloca uma convicção tremenda no seu coração e o chama a ir pregar esse evangelho, o verdadeiro evangelho que Hudson Taylor tinha ouvido àquele povo. E diz que em uma das suas viagens, eles estavam num barco a velas ainda naquele tempo, e num determinado ponto do rio, onde eles estavam ali navegando, diz que parou o vento, irmãos, parou o vento por completo, e o barco parou onde eles estavam, e por uma correnteza que levava aquele barco, no começo pequena, mas depois foi aumentando, essa correnteza começa a pegar esse barco e direcioná-lo às pedras. E Hudson, quando olha aquilo ali, pensa, Senhor, se nós batermos naquela pedra, não vai sobrar nada, naquelas pedras que ali estavam. O capitão sai correndo e fala, Hudson, o que nós vamos fazer? Não tem vento mais para que esse barco tome um outro rumo. O que nós vamos fazer, Hudson? E ele disse, nós só temos uma coisa a fazer. Nós estamos no rio, nós não temos controle sobre essas águas, nós não temos controle sobre o vento, só existe uma coisa a ser feito, é nós orarmos. E diz que Hudson, naquele exato momento, se ajoelha no barco, e diz que o capitão olha para ele e diz, meu Deus, em vez de ele estar desesperado, aflito, quem sabe talvez chamar a turma do barco, se jogar no rio, tentar um outro rumo, ele foi se ajoelhar e orar. Diz que ele se ajoelha e ora. Diz que quando ele acaba de orar, irmãos, diz que vem um vento tão forte, que quase leva aquele barco a pique, e eles alçam aquelas velas novamente, e arrumam ali, colocam aquele barco no destino, e Hudson vai trazer, quando o capitão vem, meu Deus, o que aconteceu? Hudson, meu Deus, isso é um milagre, você acabou de orar e o vento parece que retornou. E ali Hudson vai dizer uma das suas frases, talvez mais marcantes naquele momento, e ele diz assim, capitão, Deus não olha para homens grandes ou pequenos, mas para homens que creem em um Deus grande. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 8, Deus me lembrou desse texto hoje. Eu estava em casa pela manhã, acordei, fui fazer o meu café, ter o meu tempo com Deus, minha esposa não estava em casa, e fui fazer minha leitura, estava estudando pela manhã, algumas coisas que eu precisava estudar, e eu tive uma dor de cabeça, começou uma dor de cabeça terrível, eu estava gripado essa semana, o pastor, quando me mandou mensagem, ali a pastora,
ver se eu poderia ministrar na quarta-feira. Eu disse, meu Deus, falei para minha esposa, eu estava só o pó da viola, sabe aquele pozinho que fica em cima assim da gaita? Era só para sacar e ir embora, pastor. Eu disse, como é que eu vou ministrar, Senhor? Me dá força então. Se o Senhor tem uma palavra, me dá força, Senhor. E eu acordei hoje pela manhã com uma dor de cabeça, dor no corpo. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ministrar hoje à noite. Ainda tinha toda a rotina do dia ainda, né, na igreja e tudo mais, atendimento, reunião pastoral à tarde. E eu disse, meu Deus, de manhã eu orei, eu estava ali na mesa estudando, eu falei, Senhor, coloquei a mão na minha cabeça, uma dor muito latejante, eu disse, Senhor, me cura dessa dor de cabeça, Senhor. E aí eu requeri ainda o Senhor pela palavra, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que com apenas uma palavra, se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar agora. E eu orei, irmãos, eu orei uma vez, eu orei duas, eu orei três, e aí eu disse, não, agora eu voltava para o estudo. Eu orei 4, eu orei 5, eu orei 6, eu orei 7, 8, 9, 10, e eu não fui curado, irmãos. Eu disse, meu Deus, homem de pequena fé que sou eu. Mas naquele momento o Senhor me lembrou desse texto. Talvez eu estivesse como aqueles discípulos aqui estavam, os fariseus aqui estavam. E o Senhor me levou a uma reflexão entre o povo judeu, numa referência à igreja dos nossos dias, eu como a igreja dos nossos dias, essa palavra veio primeiramente para mim, né? E esse centurião, como aqueles que às vezes nós podemos até olhar e falar assim, não, esse aí não é um dos nossos, esse aí nem crê em Deus. O que Deus pode fazer na vida do homem disso aí? Nem caminha com Cristo, não tem as patentes que eu tenho, o cargo, o título que eu tenho, não é um líder eclesiástico, aleluia. Mas diz que Deus coloca uma fé num homem improvável, que não caminhava com Jesus, que não conhecia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como os discípulos conheciam, e diz que com a fé que ele tinha, o servo dele foi curado. Irmãos, eu disse, Senhor, eu tenho alguma coisa aqui, eu preciso para esse texto. Aí, irmãos, eu fui para esse texto e fiz algumas anotações aqui, e eu queria compartilhar elas com vocês nessa noite, se vocês me permitirem, amém? Mateus vai apresentar então esse encontro, o encontro de Jesus com esse centurião romano, que era um estrangeiro naquela terra, um gentil e pagão. Você sabe muito bem que a religião romana, ela tinha abraçado ali a religião grega, então ela adorava os deuses gregos, eles tinham muitos deuses, eles eram pagãos dentro de Israel, eles não acreditavam no mesmo Deus ao qual Jesus pregava, ensinava e mostrava ser aquele Deus, e muito menos os discípulos e os ali religiosos da época. Apesar da autoridade desse centurião, e de toda ali o seu cargo em meio ao exército romano, um centurião, para você ter uma ideia, ele seria um sargento de instrução no nosso exército hoje. Ele seria um sargento de campo, aquele que treina o exército para a batalha, que orienta, que instrui. Esse era o centurião, uma figura muito importante dentro do exército romano. Mas, mesmo ele sendo cheio de autoridade militar, ele reconheceu que ele era incapaz de fazer alguma coisa pelo seu servo. Ele reconhece isso. Aguarde um momento, você vai entender do porquê que eu trouxe aquela introdução de Hudson Taylor sobre a relação da fé. No desenrolar desse sermão, eu tenho certeza que você vai compreender o que eu quero aqui expor a vocês. Amém? E aqui, nesse tempo ao qual esse centurião ele vai se encontrar com Jesus, o tempo que o exército romano, o Império Romano tinha tomado toda aquela região ali, era um tempo muito marcante na vida do povo judeu. Eles se sentiam como escravos, cativos novamente na mão, agora não dos assírios, não dos babilônicos, mas agora do Império Romano. Novamente sendo escravizados, novamente recebendo normas, instruções, direções de um povo que não era o dele, de gentios, de pagãos. É um tempo marcante porque, irmãos, naquele tempo muitos judeus que tinham as escrituras e aguardavam o Messias, não creram nele. O problema não estava só naquele período de eles serem novamente ali pressionados por outro império.
serem feitos escravos, não escravos como era antigamente, mas estarem ali debaixo de um governo, de um sistema que não era o deles. Isso não era só um ponto marcante, mas o outro principal ponto era que eles estavam vivendo num tempo de grande conhecimento bíblico daquele tempo. O Taná, que era o Antigo Testamento, ao qual Jesus lê, né, o nosso Antigo Testamento hoje, que é chamado de Taná, eles tinham acesso, isso era lido todas as semanas nas sinagogas, nas casas, que todos eles tinham acesso diante de todo o conhecimento de Deus, da revelação de Deus, do Filho, do Messias, lá do Antigo Testamento. Eles não creram em Jesus. Por outro lado, nós vemos agora um estrangeiro que vai olhar para Jesus, que provavelmente ouviu muita coisa sobre Jesus naquele tempo. E ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar com humildade e fé daquele mestre. Por um lado, nós vemos um povo cheio de Bíblia, cheio de conhecimento, esquecendo quem era Jesus, negando a divindade de Jesus, negando o poder que existia no nome de Jesus. E por outro lado, nós vamos ver um homem que aparece, um oficial de um exército que acreditava em vários deuses. Ele disse: olha, esses deuses não puderam fazer nada pelo meu servo, mas eu ouvi falar que tem um homem que aonde ele está, onde ele chega, às vezes com apenas uma palavra, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele salva. Você já ouviu falar sobre esse Senhor? Você tem ouvido falar sobre esse Senhor, igreja, nesses dias? O que não nos falta é informação hoje, sim ou não? Com o evento da internet, aquele que diz: eu não conheço Jesus, eu não tenho acesso, eu não entendi a sua palavra, é porque não está buscando, é porque não está procurando, porque nós temos informação até demais, sim ou não? E temos muita informação até perigosa na internet. Semana passada, eu estava conversando com um jovem, e ele disse assim: pastor, eu quero seguir Jesus como o pastor ensina, e eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente, só que o pastor falou algo que me escandalizou. Esse jovem, ele tem participado, eu tenho um projeto para homens que a cada 15 dias, eu sento numa mesa com cerca de 60 homens, agora já está em quase 60, para ensinar a Bíblia. Deus deu uma mesa, pastor, deu uma direção, montei um grupo, e começou com 8, e no segundo encontro foi 15, e no terceiro foi 20 e pouco, depois 30 e 40, e agora já está quase 60 homens. E o que vocês fazem lá, pastor? Nós tomamos um café, o homem tem que comer, né, pastor? Sim ou não? Nós estamos respeitando o que a Bíblia diz, eles ceavam, amém? Eles ceavam, né, à mesa com Jesus, então a gente ceia, e temos ali cerca de 1 hora para tomar café com esses irmãos, com esses homens, e depois nós temos um tempo de adoração ao Senhor, e depois nós vamos estudar a palavra, Bíblia, só Bíblia, sem placa de igreja, é Bíblia. Abra sua Bíblia aí, e Bíblia neles, amém? E esse menino está indo lá. O primeiro estudo que eu dei, eu falei sobre oração. Eu falei um homem que não ora, eu vou falar como o pastor americano disse, Leonard Ravenhill, ele disse assim: um homem que não ora não vale um vintém. E aí eu disse para ele: eu preciso falar para vocês, nosso primeiro encontro é falar sobre oração. Se nós não construirmos isso aqui sobre oração, isso aqui daqui a pouco para. Isso aqui não vai ter efeito eterno. E eu não quero nada que é resolutivo. Você sabe o que é algo resolutivo, né? Algo resolutivo é as coisas que têm sido pregadas muitas vezes por aí. Os coaches têm ensinado muito sobre. É resolver problema, é dar chave, é dar código, é isso e aquele outro. Eu falei, quero ensinar para vocês não algo resolutivo, é algo redentivo. Porque aquilo que é redentivo é eterno. Aquilo que é redentivo dura para sempre. E nós estamos sentados ali. E aí no primeiro encontro eu falei, e aí esse menino assim, ele conhece o pastor Cris lá do ensino, lá da teologia, né? E aí no primeiro encontro eu falei sobre a oração, e eu falei sobre o poder do Espírito Santo, e teve uma fala minha lá que eu acho que ele ficou meio balançado. Ele disse, pastor, mas o senhor acredita assim mesmo que o Espírito Santo pode? Eu falei, oi? Eu como você, um mero mortal, eu preciso crer
que um Deus todo-poderoso, que fez todos esses milagres aqui, há 2000 anos atrás, na verdade, há mais de 6.000 anos atrás, contando com o Antigo Testamento, é o mesmo Deus que tem poder para fazer hoje. O senhor não acha que isso é loucura? Eu falei, loucura é crer que isso não existe. Loucura é crer que esse Deus todo-poderoso, que está sentado agora no seu alto e sublime trono, não tem poder para fazer um milagre hoje na nossa vida. Não tem poder para tocar num coração de pedra hoje e transformar num de carne. Não tem poder para tocar num drogado hoje, que a vida dele é uma válvula de escape onde ele vive nas drogas, na prostituição, na pornografia. E ele não tem poder para tocar nesse camarada e transformar esse que vivia no império das trevas e transportar ele para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. Esse é Deus, irmãos. Contudo, eu entendi por que ele indagou aquilo ali. Porque eu trouxe algumas coisas sobre oração e falei sobre o tempo que nós estamos vivendo, que tem sido um tempo muito difícil, sim ou não? Um tempo muito difícil, um tempo onde nós temos visto a fé bíblica, ela ser o quê? Desvalorizada. A fé bíblica ser colocada de lado, ser relativizada. Muitas vezes até o próprio nome de Jesus tem sido relativizado. O poder de Cristo parece que não tem mais surtido efeito. A palavra dele parece que se lê, às vezes, o camarada chega na igreja, abre o texto, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto. E aí os irmãos ficam ali naquela situação, meu Deus, o que está acontecendo? O que está rolando? O que está pegando? Gente, só eu que estou com calor, gente? Está calor, não está? Está muito abafado. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver Jesus pregando, ministrando para aqueles discípulos. Ele sai ali depois do Sermão do Monte, e aqui nós vamos ter essa experiência com ele. Jesus tinha acabado, estava exausto, acabou de pregar o Sermão do Monte. E aqui em Mateus capítulo 8, nós vamos ver aqui Jesus, depois de expulsar demônios, depois de demonstrar autoridade sobre as doenças, sobre a criação, nós vamos ver esse centurião romano chegando até Jesus, que era um líder. Esse homem, ele era chamado de centurião, porque ele era uma pessoa que liderava cerca de 80 a 100 homens, tá? Era o exército a qual ele liderava. Nós vamos ver no texto ele dizendo, olha, eu digo para um que ele vai, se eu digo ele vem. Então era um homem de grande autoridade. Mas ele olha para tudo isso e ele diz assim, eu tenho toda essa autoridade, eu rezo aos deuses todos os dias, mas o meu servo, o meu escravo, né, ou quem sabe até um filho, que nós vamos referência aqui, ele não consegue ser curado. Esse homem, ele era visto com desconfiança pelos judeus da época. Sim, os judeus não gostavam dos romanos, irmãos. Os judeus, eles tinham os romanos ali, porque estavam debaixo daquele jugo, mas eles viviam em uma forma política, para que de alguma forma, algumas coisas eles pudessem viver ali, e manter a sua religião, para que aquele império não chegasse ali, não acabasse com tudo. Então eles tinham aquela politicagem, uns para com os outros. Esse momento, ele é um choque na história, até para os discípulos daquela época. Por quê? Porque esse centurião, que era um estrangeiro naquela terra, ele vai demonstrar uma fé que os filhos do reino, quando ele fala os filhos do reino, aqui ele está falando sobre os judeus. Os filhos de Deus, filhos de Israel, não creram. E eu queria então expor esse texto com você, a partir do versículo 5, versículos 5 e 7, nós vamos ver a primeira referência do que esse texto quer nos ensinar. Ele vai falar sobre o pedido de um homem que era humilde, o centurião. O que diz o texto? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e o implorando disse, Senhor, o meu servo está em minha casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Diz que prontamente, o texto vai dizer, versículo 7, Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Porque imagina, irmãos, Jesus olhando
para esse servo, esse centurião, e pensando, gente, um centurião romano, um sargento do exército romano, que tem feito coisas terríveis no nosso meio, tem surrado, espancado o nosso povo, perseguido o nosso povo, esse homem vem até mim. Imagina a expressão de Jesus naquele momento. O interessante é que esse oficial, ele vem fazer pedido não para ele, uma situação dele, está acontecendo com ele próprio, mas o texto diz de um servo. E aqui tem um ponto interessante dentro da teologia, existe uma discussão aqui, dentro da interpretação bíblica, que uma incógnita, um ponto de interrogação, porque aqui existe uma dúvida, se era verdadeiramente um servo ou um filho. Como assim, pastor? Porque existe uma variedade de relatos aqui. Aonde, pastor? Nós lemos o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 8. Contudo, nós vamos encontrar também esse relato lá em Lucas capítulo 7, você não precisa abrir, só vou expor aqui para você, do versículo 1 ao 10, que descreve um servo muito estimado. Tá? Ele vai dizer, um doulos estimus, né? Ele vai trazer a referência ali do latim, era como se o centurião tivesse dito ao Senhor Jesus, doulos estimus eu tenho por esse servo. Era quase que um familiar dele, a expressão que ele utiliza para o Senhor lá em Lucas capítulo 7. Só que também nós vamos ver uma referência em João capítulo 4, do versículo 43 ao 54, agora é apresentado não como um servo, mas como um filho. A palavra aqui, grega huios, que dizia um filho amado, um filho querido de um oficial. Há debate se é outro milagre ou essa mesma tradição vai dar ênfase o quê? A mesma pessoa. Há uma discussão aqui. Agora, como entender essas diferenças? Só para que você entenda, culturalmente, esses centuriões, eles eram transferidos de tempo em tempo, assim como os sargentos, por exemplo. Você quem já serviu o exército aqui? Quem já serviu o exército aqui? Sabe que, não? Nenhum? Amém. De 4 em 4 anos, um sargento ele fica no batalhão. Depois de 4 anos ele é transferido para outra cidade. Ele não pode fixar a moradia ali para sempre no batalhão. Só quando ele está perto ali da sua aposentadoria, ele consegue fazer isso com alguns requerimentos e pedidos dentro do batalhão. Mas no início da sua carreira, a cada 4 anos ele é transferido para outra cidade. Esses centuriões aqui, eles viviam da mesma forma. E eles viviam longe de Roma, então eles eram transferidos de região em região. Eles iam para essas regiões e muitas vezes eles não levavam filhos nem esposa, eles não levavam família, eles iam sozinhos. Muitas vezes, por que isso, pastor? Porque não tinha lugar para a família morar. O império, por mais que desse uma vida digna a eles, também causava muitas dores, muitos males, até mesmo ao seu exército. Então, provavelmente, esse centurião, uma ideia que se tem dos estudiosos, que ele vai para aquela região ali. E por que, né, eu trouxe para você entender essa diferença? Por que aqui o texto está dizendo para nós em Mateus que era um servo, mas também tem a citação lá em João capítulo 4, de um filho. Por que isso? Porque poderia acontecer de que nessa viagem a uma outra cidade, esse centurião, esse oficial aí desse exército, ele fosse lá e tivesse relação com as mulheres, às vezes até prostitutas daquela região, e elas acabassem engravidando. Então aqui paira aí um ponto de interrogação, né, para saber se verdadeiramente era um servo ou era um filho. Né, pastor, mas o que isso tem a ver, essas possibilidades? Irmãos, essas possibilidades elas falam conosco também. Se era um servo, se era um filho. Antes de chegar ali, eu quero apresentar aqui, em Lucas, foi apresentado como um servo amado, tratado até mesmo como um filho. A forma como ele chega diante de Jesus, não era normal ele chegar como se fosse um escravo dele. Parece que existia um sentimento a mais. Em João, nós vamos ver que já que sim, que daí ali foi colocado até como um filho natural. Em Mateus ele vai destacar a fé desse centurião como o quê? Uma fé surpreendente, sim ou não? Nós vamos ver ali que Jesus ficou ali impactado com a fé dele. Em Lucas já teve uma outra ótica para a forma como esse centurião se posicionou. Ele vai trazer ele como um homem que tinha humanidade e humildade. Até um servo, mas
vê ali que existia algo a mais, tinha um sentimento ali no seu coração. Já em João, ele vai apresentar algo como se fosse mais familiar. Era algo que parece que estava incomodando ao ponto de, Senhor, por favor, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Se fosse nos nossos dias, ele diria assim. Agora, seja servo ou filho, o essencial é que um gentil pagão se aproxima de Jesus com fé genuína. Agora, em contraste, irmãos, com os judeus incrédulos. E se você me permitir, eu queria fazer uma rápida aplicação sobre isso aqui, porque nós vamos ver aqui um centurião que intercede com humildade, que apesar da sua autoridade militar, ele reconhece as suas limitações. Meus irmãos, esse centurião aqui, ele representa muitas vezes aquela pessoa que está lá fora. Às vezes aquele familiar, aquele amigo seu, que não conhece Jesus, que não vem na igreja na quarta-feira, pastor Marcos, que não faz parte da comunidade aqui de Ilhota, nem lá em Brusque. É aquela pessoa que às vezes você fala de Jesus para ela, que você até apresenta prodígio, milagre, maravilha que aconteceu na sua vida, mas parece que nada move o coração dela, parece que ela não sente nada. Esse centurião aqui, ele traz uma figura dessa pessoa. Alguém que não caminhava com Jesus como os discípulos, não conhecia as escrituras como os judeus da época, grandes estudiosos, mas que decidiu se posicionar, colocar a sua fé em uma pessoa que ouviu falar, que aqui era Jesus Cristo. Agora, quantas vezes, irmãos, dentro da igreja, representada agora aqui pelos judeus, pelos filhos do reino, vou trazer aqui, me permita fazer essa aplicação, dentro da igreja, nós perdemos essa postura, de crer verdadeiramente no Senhor Jesus, sim ou não? Pelo silêncio, eu acho que só lá em Brusque acontece isso, mas lá em Brusque acontece, irmãos, muitas vezes a igreja, ela perde a fé em Jesus, e nós vemos isso na vida das pessoas. A árvore, nós vamos conhecer ela pelo quê? Pelo quê? Pelos frutos. Nós vamos olhar pela vida da pessoa e nós vamos ver se ali vai um homem de grande fé ou um homem de pequena fé. Sim ou não? Jesus, quando estava no barco dos discípulos, veio uma tormenta, bate no barco, ele estava dormindo na popa, bem tranquilo, o Criador de todo o universo, imagina, é lógico que ele ia dormir. Eu e você estaríamos desesperados, teríamos arrancado o cabelo da nossa cabeça, né? Assim como os discípulos fizeram. Vão lá, dão um coice lá na popa do barco, onde Jesus estava dormindo, e fala, Senhor, pelo amor de Deus, não te importa que pereçamos? Você está maluco, está dormindo? Nós iríamos falar isso para Jesus hoje. Senhor, tu não orou hoje? Não jejuou não? Tu tá friozinho, né, Jesus? Ó, tá geladinho, né, Senhor? Chegou no barco, foi dormir, não está vendo a tempestade? É ou não é, irmãos? E Jesus levanta e fala o que para eles? Meu Deus. Ô vento, mar, deu. Aí Jesus diz que olha para eles, homens de pequena fé. Ele não olhou para eles e viu homens de grande fé, ele viu homens de? Quando nós olhamos para esse relato, nós vamos ver uma igreja cheia da palavra, PhDs. Eu sou a 5ª geração de pastores da minha família, a 6ª geração era quase o 4º homem da fornalha, é quase um semideus na terra, a 6ª geração desse homem, mas vive uma vida inteira como se Jesus não estivesse do seu lado. É assim que nós vivemos às vezes, sim ou não? Fale a verdade para você mesmo. Irmãos, essa palavra falou comigo hoje pela manhã. Eu estava ali igual um tagarela, parecia um papagaio de pirata. Ó, me cura, Senhor, me cura. Não. Não é isso que move meu muito falar. O que move é a verdadeira fé aos céus. E nós vamos ver aqui a fé sendo movida por um homem que não era da igreja. Não era da igreja, porque a igreja estava em letargia. Sabe o que é letargia? Estava dormindo.
ouviram a tradição, ouviram a lei, o decálogo, tudo, meu Deus, 4.000 anos de Deus falando, de revelação, do mar se abrindo, da viúva que não podia comer mais nada, daqui a pouco não falta azeite na vasilha, farinha na botija. Irmãos, não faltou milagre, faltou ou não faltou? Não faltou. De dia ia caminhar no deserto e uma nuvem que cobria, ficava o arzinho condicionado que foi ligado agora. Você não sentiu uma brisa passar aí? Eu estou sentindo aqui em cima do altar, louvado seja Deus, amém? Pelo homem que inventou o ar-condicionado, foi ungido por Deus. Lá no deserto tinha ar-condicionado durante o dia. Diz que ele colocava uma nuvem durante o dia, eles não morriam do calor. À noite era o frio extremo, você sabe que no deserto é assim. É um frio terrível. E aí diz que tinha coluna de fogo. Imagina a lareira. O Senhor colocava uma lareira lá, toda noite, para o povo dormir bem tranquilo. Já imaginou? Esse povo que viu todas essas coisas, 4.000 anos depois estava dormindo dentro da igreja. Os discípulos que estavam caminhando com Jesus todos os dias, irmãos, eles viam prodígio, milagre e maravilha. Nós não vemos a manifestação deles aqui. Agora, deixa eu falar algo para você, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu queria estar lá nesse momento, e eu tenho assim, pelo que eu já li da Bíblia, a Bíblia que eu li, foi a mesma que você leu. Eu acredito que eu sei o que os discípulos fizeram na hora. Eu acho que eles devem ter feito igual lá na multiplicação do pão e do peixe lá, pastor Ricardo. Eu não tenho nem 200 denários para alimentar toda essa multidão. Manda eles ir embora, Senhor. Quem é esse incircunciso aí, desse centurião, dizendo, vem querer falar sobre fé conosco? Nós que somos o povo eleito, o povo judeu, os filhos do reino, aleluia. Irmãos, eu não estava lá, eu quero fechar o parênteses aqui, mas eu acredito que eles, pelo menos o nariz eles torceram, pastor, para o centurião. E deixa eu falar algo para você, nós vemos isso acontecendo hoje, dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Vamos ser verdadeiros diante daquele que vive, que reina, que está aqui? Muitas vezes entra um irmão na comunidade, que vem falando, olha, Deus falou comigo, eu tenho vivido um tempo sobrenatural, eu creio no Senhor Jesus, nós olhamos para Ele com os nossos 10, 15, 20, 30, 40 anos de fé, e aí, quem que ele pensa, esse rapaz pequeno aí? Chegou ontem, quer sentar na janela. Meu Deus, como eu já ouvi essa frase dentro da igreja. Até da liderança. Rapaz pequeno chegou ontem, quer sentar na janela. Eu ouvi porque aconteceu isso comigo também. O rapaz pequeno que queria sentar na janela, era eu, um deles. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no supermercado, e nós olhamos para uma pessoa e pensamos, quem é esse maltrapilho aí? Ele pensa que às vezes está lá cantando, adorando, falando de Jesus para alguém e pensa, não estudou teologia, eu com minha formação pós-graduada em aconselhamento pastoral, aleluia. Meu Deus, é um prazer para Deus usar eu na terra. É um prazer, é uma alegria para Deus me usar na terra, não tem ninguém igual a mim. Aí Deus olha para essa pessoa, olha para essa igreja e não encontra a fé do Joãozinho, que está lá no estacionamento, às vezes falando de Jesus, com uma fé muito maior do que o pastor que está aqui com o microfone na mão ministrando essa noite. Isso é chocante, irmãos. Isso é chocante. Vamos para o versículo 8 e 9. Vamos ver o que os dois versículos vão falar conosco. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, ele disse. Eu estou lendo aqui na versão NAA. Talvez a sua versão possa estar um pouquinho diferente. Amém? Mas apenas com uma palavra, mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados à minha ordem, eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, eu digo ao meu servo faça isso, ele faz.
olha o que esse homem faz, olha que o Joãozinho, que não faz parte do ministério do louvor, da teologia, do diaconato, não faz parte do presbitério da igreja, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou nada disso, eu sou um miserável, um pagão, mas eu creio que Tu podes fazer, Senhor. Eu creio que Tu podes fazer. Irmãos, o centurião entende a autoridade de Jesus, porque ele diz: basta uma palavra e ele vai ser curado. E os que estavam do seu lado não acreditavam nisso. E os judeus dentro da igreja, irmãos, não acreditavam nessa autoridade. E deixa eu falar algo para você, muitos ainda hoje não acreditam. Com licença, dentro da igreja. Vive uma religião, se familiarizou com a fé. Você sabe o que é se familiarizar com a fé? Se acomodou. No começo era uma tocha humana. No começo era aquele do Quarteto Fantástico, aquele que se transforma na tocha lá, eu até esqueci o nome dele. Era o próprio homem tocha. Foi passando o tempo, ele vai virando aquele outro lá, quase o surfista prateado que tem lá no Quarteto Fantástico lá. É o Pedra de Gelo. No meu tempo lá, quando eu era criança, tinha o Sub-Zero lá do Mortal Kombat. Dá licença, gente, tá? Só para os Jesus. Esqueceu que o sangue de Jesus produziu na cruz do Calvário. Número 1, a sua salvação. Porque é isso que o sangue de Jesus faz. Por nós, nos salvou dos nossos delitos e pecados. Estávamos entregues à morte, à condenação eterna. E Ele nos resgata através do seu sangue. Como disse Paulo aos Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amado, Jesus Cristo. Esse centurião, ele não fez prova de Jesus, ele não exigiu sinais. Hoje em dia, nós vemos uma igreja que pede sinais a Jesus. Senhor, se é Tu mesmo, manda a Mariazinha vir aqui em casa e dar 3 batidas na porta e falar a palavra X, aí eu vou saber que é o Senhor. Senhor, se eu não for no culto na quarta-feira e não tiver uma palavra profética, um radug do céu em mim e um apontamento para mim, assim diz o Senhor, minha irmã, eu não vou saber que é o Senhor. Sabe por que isso aconteceu com a igreja? Porque arrancaram esse livro aqui do púlpito. É por isso que a igreja está assim hoje em dia. Que é prodígio, que é sinal, que é maravilha, assim como os fariseus queriam. Assim como os judeus da época queriam. Mas não queriam viver a plena revelação de um Deus que fala de forma audível, diariamente, através da sua palavra. Aleluia. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: meu Deus, parece que o teto está de bronze, parece que Deus não fala mais. Irmãos, quando chega lá no gabinete, irmãos, é assim, ó, é Karate Kid lá no meu gabinete. Eu falo, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: pastor, Deus não está falando comigo. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa: você leu a sua Bíblia hoje? Não, pastor, o senhor não está entendendo. É outra questão. Deus não está falando comigo, eu estou orando, Deus não está falando. Eu volto novamente a lhe fazer a mesma pergunta. Você abriu a Bíblia hoje, a sua Bíblia leu ela? Pastor, sabe como é que é? Está corrido, né? Hoje foi pesado. Sabe? Papagaio, galinho, cachorro, os filhos, vai para a escola, aquele negócio todo, e a empresa. É ou não é, irmãos? Nós somos especialistas em criar muletas para o Senhor. Eu já falo já na hora para a pessoa: meu irmão, vá para sua casa agora, acabou aqui o atendimento, vá para sua casa agora, abra a sua Bíblia e lê ela em voz alta. Você vai ouvir Deus falando. Porque é um Deus, irmãos, que inspira, tá? Inspira homens, durante 1600 anos, presta atenção, aproximadamente 40 autores, inspira eles, durante um período de 1600 anos, em 3 continentes diferentes. Esse livro que nós temos na nossa mão aqui é um milagre, irmãos. Eu estou falando da Bíblia. Esse livro é um milagre de Deus. E por que Deus faz isso?
Porque ele sabia que nós precisaríamos de um manual. Precisaríamos ouvir a sua palavra. E ele já falou. E ele tem falado hoje, ele acabou de falar com a gente, ele está falando através da sua palavra. Basta nós ouvirmos, basta nós crermos. Assim como esse centurião que ouviu falar sobre Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus. Ele não conhecia a Bíblia dos judeus. Ele ouviu falar sobre Jesus e ele creu. Essa é a fé que o Senhor espera de nós hoje. Muitos judeus exigiam sinais, assim como a igreja hoje, mas não criam que em Jesus pelo que Ele é. Queriam sinais, prodígios e maravilhas. Tem pessoas que vêm para a igreja com um bico com Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja com um bico com Deus. Eu vejo gente entrando na igreja com um bico, com o nariz torto, está rancoroso, nem olha para cima, porque tem medo de dar de cara com Deus. Já vem, chega na igreja de cabeça para baixo. O pastor passar na frente, ele dá uma rasteira no pastor. Quanto mais com Deus. Ele está bicudo, ele está dodói, ele está dodói com Deus. Por quê? Porque ele está orando e Deus não fez como ele queria. Porque ele criou na sua mente um Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança. Não Deus verdadeiro. Não Deus todo-poderoso. Porque se cresce dessa forma, saberia que esse Deus todo-poderoso age como Ele quer, da forma como Ele quer e quando Ele quer. E se não aconteceu ainda alguma coisa na minha vida e na sua vida, é porque ainda não chegou no tempo da vontade de Deus. Simples assim. Simples assim. Mas eu recebi uma palavra, pastor. Meu Deus, pastor. 6 anos atrás, minha esposa está aqui, sabe o que eu vou dizer. Quando nós chegamos na Nação Forte, tinha um movimento, irmãos, do tal do profético. E deixa eu falar algo com você, espere, calma. Era um profético que não é um profético bíblico. Estava um tempo de um profético, que era um profético que era mais os homens que falavam do que Deus falava. Um profeta começou a misturar fé judaica com fé cristã. Irmãos, até chegava em alguns cultos, parece que era macumba, não era culto. O Senhor tenha misericórdia, amém? Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E aí veio esse vento do profético. Irmãos, o profético ele é real, ele é bíblico. E Deus age hoje ainda de forma profética. Mas você sabe o que é profético? Quando a pessoa diz assim, isso aqui é profético, ela está querendo dizer para nós mais ou menos o seguinte: isso aqui é algo da parte de Deus, que é algo sobrenatural, que Deus tem todo o poder para fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia? Contudo, entretanto, porém, todavia, é quando Ele quer. Não é quando o pastor marca o dia e o horário que vai acontecer. Não é o dia que você recebeu lá a palavra do Joãozinho, da Mariazinha. Eu vejo Deus fazendo isso na tua vida. Irmãos, quantas pessoas apostataram da fé, saíram da igreja, porque criaram esperança em palavras de homens, não na palavra de Deus. Homens e mulheres que começaram a abraçar isso e olharam para o mover profético, porque Deus age hoje ainda, amém? Nós somos uma igreja que acreditamos que o Espírito Santo age de forma sobrenatural. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou podemos imaginar, sim ou não? Eu estou falando da palavra dEle aqui. Ele age ainda nos nossos dias. Agora as pessoas, irmãos, se apegaram a palavras de homens. E quantas pessoas eu atendi, irmãos, que não estão mais nem na igreja hoje, porque se decepcionaram com Deus, porque queriam o quê? Sinais, prodígios, maravilhas. Mas o Senhor não está à procura desse tipo de fé. Uma fé que quer algo que é resolutivo, que é para resolver o probleminha da pessoa. O Senhor sabe que se resolve o problema da pessoa hoje, amanhã ela já não vem mais no culto.
Resolveu a pendenga do casamento, final de semana já não vê mais, vai para a praia daí. Porque Jesus até o domingo, não, acorda cedo, vamos para o culto, se arruma, aquele negócio todo, você sabe, né? Aquela guerra domingo em casa, vai, arruma as crianças, que negócio todo, para chegar na igreja no horário. Jesus resolveu o problema no domingo. Ô meu irmão, domingo nós não vamos no culto não, viu? Domingo a gente vai para a praia, vamos, né? Aleluia, ô glória! Dá até uma rajada de língua para a mulher. Para mostrar a espiritualidade. E passa um tempo, acabou a fé. Passa um tempo, entra nesse estado de letargia, sono profundo na fé. Aí começa a pedir sinal para Jesus novamente. O Senhor não está à procura de pessoas que querem sinais dele. O Senhor está à procura de homens e mulheres que estão com um coração contrito e quebrantado na sua presença, que tem fé em quem ele é verdadeiramente. O Salvador das suas almas. Versículo 10 ao 12, nós vamos ver, eu já caminho para o fim, ele diz, ao ouvir isso, agora vem, irmãos, olha o que acontece aqui. Lá na última frase de Jesus no templo, diz que quando Jesus foi crucificado, diz que quando Jesus ali falece na cruz, diz que há um grande estrondo, um terremoto, diz que ali o véu do templo, depois da sua última frase, está consumado, se rasgou de alto a baixo, porque não era algo que poderia ser produzido pelos homens, de baixo para cima, é de cima para baixo, porque é assim que ele faz até hoje. Diz que aconteceu um estrondo ali, irmãos, um estrondo naquele lugar, e diz que ali o jogo virou. Diz que deu um silêncio, e ali o jogo começa a virar. Sim ou não? Sim, porque se cumpriu toda a Escritura. Nós vamos olhar para esse texto e agora nós vamos ver aqui no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado aos que o acompanhavam. E ele vai dizer para eles, em verdade eu digo a vocês que estão aqui me ouvindo nessa noite, preste atenção. Nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. Jesus estava fazendo uma referência aqui à igreja da época. Nem mesmo dentro da sede eu vi alguém com uma fé como essa. Nem no presbitério da igreja eu consegui enxergar uma fé como essa. Nem no grupo de oração da semana, dos intercessores da igreja, eu consegui encontrar uma fé como essa aqui. Imagina Jesus olhando para os discípulos e fazendo assim para ele. E aí? Não encontrei isso lá no centro da religião do mundo, do centro daqueles que diziam que criam no Deus Todo-Poderoso. Ele não encontrou isso lá, irmãos. Por isso que ele fala lá em Israel, eu não encontrei fé como essa. Aí nós vamos ver, irmãos, quando ele fala isso para eles, nós vamos ver aqui 2 pontos importantes. O cuidado do centurião, um romano que poderia tratar o seu servo como descartável. Não, ele se preocupa com amor e compaixão. Olha o que Jesus olha para o coração daquele romano. Presta atenção. Olha o que Jesus olhou para aquele romano. Ele não chegou para Jesus, me dá um sinal, me dá uma maravilha, faz um prodígio aí. Olha, eu quero ver aqui nessa poça aqui pegar fogo. Não, eu quero que aqui agora o Senhor faça isso. Não. Jesus, quando chega, ele fala assim, apenas com uma palavra o meu servo pode ser curado. Jesus olha para o coração desse romano e ele viu o quê? Ele não tem as pessoas como alguém descartável, o seu servo como alguém descartável, mas ele se preocupa com ele com amor e compaixão. Era isso que Jesus estava à procura? Porque era isso que ele queria demonstrar para os seus discípulos, quando ele diz, olha, nem em Israel eu vi alguém com uma fé desse tamanho, uma fé que tem compaixão, uma fé que tem amor pelo próximo, uma fé que não se preocupa somente com a Umbigolândia. Você sabe onde é a Umbigolândia? Conhece essa geografia? Está aí embaixo de você, se você baixar a cabeça você vai encontrar, é aqui ó, se chama Umbigolândia. Às vezes a gente entra nessa geografia e fica ali. Não, Jesus olha para esse romano, que era um improvável, e ele olha para o coração dele e ele encontra isso, irmãos. Uma fé que tinha compaixão, uma fé que tinha amor. Agora, contudo, ele olha para os seus discípulos, ele olha para os judeus que ali estavam, e o que ele encontra? Desprezo.
desprezo dos seus. Será, irmãos, você me permita eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que o Senhor não se sente assim, muitas vezes, com alguns dos nossos cultos? Será que Jesus não se sente assim, muitas vezes, quando nós viemos à igreja cultuar, e a única coisa que nós nos preocupamos é com nós mesmos? Com os nossos problemas? Com a procura do nosso milagre? E viemos para a casa de Deus, para a presença de Deus, e não cultuamos aquele que vive e que reina verdadeiramente. Porque estamos preocupados somente com as nossas coisas. E Jesus viu isso nos judeus, o desprezo por ele. O povo da aliança rejeitou o Filho de Deus. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O centurião valoriza alguém sem conhecimento. O servo ou o filho, se fosse, independente o que fosse, o Senhor encontrou compaixão no coração daquele centurião. Pelo outro lado, ele olha para os judeus e vê eles rejeitando o filho legítimo de Jesus, de Deus, perdão. O filho legítimo de Deus, Cristo Jesus, prometido desde Abraão. Muitos irmãos, muitos na igreja hoje se acostumaram com cultos e com a tradição e tratam Cristo com descaso. Nós viemos para o culto não para cultuar a Cristo, viemos muitas vezes para cultuar a nós mesmos, cultuar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos, o nosso mundinho colorido. E nós não viemos à casa de Deus para cultuar aquele que vive e que reina. Muitas vezes, aí Deus tem que usar as pessoas que estão lá fora para impactar a nossa vida. Pega o irmão lá, irmãos, deixa eu falar algo para você, uma coisa, eu já contei, eu acho isso aqui, o Senhor me deu a experiência de discipular um satanista. Eu já contei isso aqui, né? Eu não me lembro. Irmãos, a gente conta a mesma história toda a vida, né? A esposa que sofre, tá? Mas vai sofrer de novo. Ó, irmãos, Deus me deu a oportunidade de sentar um satanista na minha sala. No primeiro encontro na minha sala, ele marcou um horário e foi lá, e estava no fundo. Sabe aquela pessoa que chega no fundo do poço, pastor, ele cava um túnel no poço? Porque só o fundo do poço não foi suficiente. Ele chega até a cavar um túnel no fundo do poço. Está lá, não tem mais nada, não resta mais nada para ele. Era assim, esse satanista sentou lá na minha frente. Irmãos, ele sentou na minha frente em 5 minutos. Em 5 minutos, ele passou mal, foi embora da sala. Catou a mulher dele e foi embora. Começou a se bater todo lá e foi embora. Estava suando igual eu aqui antes de ligar o ar-condicionado. Na outra sexta-feira, eu olhei na minha agenda, estava marcado lá de novo, pastor, o satanista. Eu disse, meu Deus, mas eu acho que ele errou. Acho que era para ter marcado com outro pastor, marcou comigo. Aí eu falei com a Lulu, a nossa secretária, era a nossa secretária antigamente. Falei, Lu, o satanista ali, o rapaz ali que falou que era satanista. Porque ele deu o currículo para ela. Ele falou, pastor, satanista, da Umbanda, grau tanto, não sei o quê. Tudo que tinha coisa ruim que você imaginar, ele fazia. Aí chegou na outra sexta-feira lá. Chegou lá, a perna dele parecia aqueles batistaca, irmão. Sabe? Aquele... lá. Eu falei, vai passar mal de novo. Sentou lá na sala, ele disse, o que tem aqui nessa sala? Eu falei, tem livro, mesa, a planta ali é de mentira. Ele disse, não, tem alguma coisa aqui. Eu falei, sim, eu sei do que você está falando, Cristo está aqui nessa sala. Ele, me dá um café, me dá um café. Eu falei, hoje eu não tenho café. Me dá água, a água é só lá embaixo. Eu falei, vai morrer. Mas se morrer, Deus, quem sabe, faz um milagre. A mulher dele estava do lado, a gente coloca a mão, ressuscita o morto ali, ela se converte, aleluia! Mas não foi assim. Ele falou meia par de coisas, deu todo o currículo dele para mim, levantou e foi embora. Eu disse, isso não vai dar certo. Irmãos, todas as técnicas de aconselhamento pastoral da faculdade eu perdi, eu não sabia o que fazer. Eu falei, Senhor, agora é contigo. Irmãos, na outra sexta-feira ele marcou de novo. Aí chega ele e a esposa lá, irmão. Eu disse, meu Deus, hoje nós vamos se jogar por essa janela aqui. A minha janela dá para o pátio. Eu falei, tem que acontecer alguma coisa aqui, ou com ele ou comigo, eu não aceito, Senhor. Não, tem que acontecer alguma coisa. Aí ele falou, eu quero saber sobre o tal do Jesus. Irmãos, aí deu, né? Aí abri a cheirosa aqui, ó.
Eu disse, abriu a porta, eu disse, não, agora nós vamos falar sobre ele, sobre o cheirosão. E comecei a falar para ele, irmão, sobre Jesus. E ele disse, cara, mas nunca ninguém me explicou isso aí. E aí eu comecei a falar, e ele começou de novo, dar um ataque, parece que uma crise nele. Ele disse, eu tenho que ir embora. Eu falei, não, fica mais um pouco. Não, eu tenho que ir embora. Eu falei, fica mais um pouco, tem que ouvir mais algumas coisas. E comecei a falar para ele, irmãos, e Jesus nele. Ele disse, mas tu já viveu essa experiência? Eu, não, mas eu creio. Ele disse, mas tu acha que ele pode fazer? Eu falei, eu creio que ele pode. Eu não vivi ainda, mas eu creio. E aí eu vou embora. Eu falei, então vai embora. Aí na outra sexta ele marcou de novo. Eu disse, não. Eu disse, é hoje. Aí ele chegou na sala e disse assim, e aí, hoje tem café, pastor? Eu falei, ele está de brincadeira comigo. Eu falei, é o filho de Belial, né? Eu disse, meu irmão, é Jesus aqui, não é o café. Ele disse, não, eu quero café. Eu falei, não tem café. Aí ele disse assim, eu tenho que ir para o banco. Eu falei, por que esse filisteu, né? Falando um linguajar crentez, né? O filisteu marcou um horário comigo novamente. Aí ele disse, pastor, é o seguinte, eu tenho que ir para o banco agora resolver umas coisas, e eu quero saber se 6 horas da tarde eu posso retornar aqui. Eu falei, está de brincadeira comigo. Aí 7 eu tinha reunião com o conselho lá do ensino. Eu disse, meu irmão, 6 horas em ponto se tu estiver aqui, eu ia ficar, mas eu estava me fazendo difícil, entendeu? Não, irmão, o pastor às vezes tem que botar umas prioridades assim para dar aquele... Não, porque não pode ser de qualquer jeito, né? Às vezes a gente tem que, não, veja bem, vamos ver o horário. E eu falei para ele, 6 horas em ponto. Não, 6 horas eu volto aqui. Eu falei, tu vai voltar aqui, só que tu vai voltar aqui para fazer uma coisa, para entregar a tua vida para Cristo. Ele falou, pastor, eu não quero mais essa vida. Ele começou a chorar. E foi para o banco. E disse que no banco, ele foi lá para resolver o que tinha para... a esposa junto. Ele disse que ele ligou para um amigo dele, lá de Navegantes, disse que era mais doido que ele. Eu falei, rapaz, será que mais doido que ele? Pelo currículo ele tinha dado. Eu falei, porque, irmãos, assim, na vida você acha que você é doido, você é maluco, você vai encontrar alguém pior que você. E aquele homem ali, ele disse que era pior que ele ligou para ele. E ele disse, mano, é o seguinte, o que aconteceu? Por que eu vou até Brusque? E já resolvo a parada? Ele disse, não, é o seguinte, cara, eu estou me encontrando com um pastor. O quê? Eu estou me encontrando com um pastor. E aí? E aí, cara, que eu não quero mais essa vida. E começou a chorar. E disse que o cara começou a chorar pelo lado de lá no telefone, um amigo dele. Ele disse, cara, eu preciso te contar uma coisa também. Um amigo lá de Navegantes. Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não estou mais matando ninguém hoje, porque era um matador de aluguel. Ele disse, eu não estou mais matando ninguém hoje. Eu estou matando só os demônios que chegam hoje na minha frente. Eu estou com Jesus hoje. Ele disse, meu Deus, por que tu nunca me falou nada? Ele disse, não, mas eu estava com medo, não sabia o que tu ia pensar de mim, ia perder minha brabeza. Sabe como é que é, né, os homens, né? Ele disse, cara, eu vou voltar lá para... Ele falou, cara, volta lá na sala do pastor, entrega a tua vida para Jesus, vai ser a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Larga o diabo e abraça Jesus. Larga o diabo e abraça Jesus. Ele voltou lá, irmão, 6 horas em ponto ele estava lá. E aquele homem se ajoelhou lá na minha sala. E eu disse, Senhor, aqui diante de ti está um pecador, Senhor. Um homem que olhou para dentro de si, enxergou a sua miséria. Mas eu creio, Senhor, que nessa tarde, Senhor, tu pode salvar a alma dele, Senhor. Irmãos, eu impus a mão sobre ele, nós oramos, ele chorou, a esposa chorando. Irmãos, não sobrou mais nada naquele... Eu queria tacar fogo nos livros na minha sala. Eu queria fazer alguma coisa. E aquele homem entregou a vida dele para Jesus ali, ele renunciou a todos os demônios, os pactos, o mundo que ele amava, e ele falou, agora minha vida é com Jesus. E ele disse que o amigo dele tinha dito para ele, me contou a história do amigo dele, ele falou assim, cara, eu tive um sonho contigo. Pastor, o amigo lá de Navegantes tinha tido um sonho com ele, mas nunca contou para ele. Ele disse, cara, eu vi tu indo pelos países falando do amor de Jesus. Ele disse, pastor, chorando, ele disse, o meu amigo disse que eu ia fazer isso, que eu ia pelos países. Eu falei, se foi Deus que disse, você vai. E ali nós oramos, e eu impus as mãos nele, expulsamos a capetada, tudo ali, legião que tinha, e aquele homem ficou cheio de Deus. E aí eu olhei para a mulher e falei, agora é você. Ela falou, não, eu não tenho demônio. Eu não sou satanista, ela disse. Eu falei, não, mas você precisa entregar a vida também. Irmãos, nós estamos rindo é pouco. A minha vontade de dar uma gargalhada naquela hora, mas estava um ambiente tão gostoso, porque foi muito engraçado. Não, eu não tenho demônio, eu não sou satanista, é ele que é. Eu falei, não, mas você também precisa de Jesus.
E aí eu orei por ela, ela entregou a vida para Jesus. Eu falei, Deus vai remir a geração de vocês, pelo posicionamento de vocês hoje. Porque vocês creram sem ver, creram sem sentir, creram sem enxergar. E irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui nessa noite. Esse é o mistério da fé. É nós cremos nesse Cristo, sem sentir, sem ver, sem tatear, sem tocar. Mas cremos que Ele é a verdade. Cremos que Ele pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. E agora a gente dá esse tempinho para o teclado tocar e dá mais aquele ambiente. Para dizer para você uma coisa. Eles estão lá em Portugal hoje. Essa semana ele mandou uma foto para mim. Do primeiro estudo que ele está fazendo na casa, com a Bíblia, com os homens, pastor. E ele disse, pastorzão, eu estou aqui em Portugal, ó, já estou nas nações, estou pregando Jesus. É Jesus neles, não é mais o diabo agora. E ele está lá fazendo e tocando em pessoas que eu nunca vou conhecer, irmãos. Crendo num Deus que não sentiu, não viu, não tocou, mas creu. Assim como esse improvável aqui, o centurião. Assim como ele olhou para Jesus naquela tarde, ele disse, se ele diz que eu posso, eu posso. Se ele diz que ele vai fazer, eu quero. E eu queria te pedir para se colocar de pé. E eu queria falar só com os corajosos nessa noite. Que não tem vivido como centurião, tem vivido como os religiosos aqui da época. Que talvez o centro da sua vida não tem sido Cristo, mas tem sido talvez a dor, a mágoa, a perda, os sonhos, os projetos, mas que nessa noite decide não acreditar mais nessas coisas, mas em Cristo. Eu queria chamar você aqui na frente. Se você tem coragem, você vem. Que quer se posicionar diante daquele que vive e que reina. E nessa noite quer dizer para ele, Jesus, eu não quero mais viver essa fé. Uma fé que é religiosa. Uma fé que se familiarizou na minha vida. É uma fé, Senhor, que é só um culto após o culto. É na quarta, é no domingo. É na quarta, é no domingo. Mas que não tem produzido nada, Senhor, na minha vida. Se você quer vir, eu gostaria de chamar aqui à frente, irmãos. Mas se você não quiser vir também aí no seu lugar, quero pedir para você, coloque a mão no seu coração onde você está. E aquele que vive, que reina, que sonda e esquadrinha os corações aqui, e sabe como cada um aqui está vivendo. É para esse Deus que eu quero orar nessa noite, junto com você. Pai querido, em nome de Jesus, diante da autoridade da Tua palavra, Senhor, daquilo que foi ministrado aqui essa noite, assim como aquele centurião, Senhor, que não crendo, não vendo, Senhor, melhor dizendo, não sentindo, não tocando, Senhor, ele creu, Senhor, e ele viveu um milagre na sua vida. Sobre esse tipo de fé, Senhor, eu quero orar nessa noite sobre a Tua igreja, que mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, Senhor, irão se posicionar diante daquele que vive e que reina, irão experimentar, Senhor, o verdadeiro milagre na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses, pelos Teus filhos que aqui estão, mas eu também, Senhor, quero orar, Senhor, por aqueles, Senhor, talvez que estão aqui como os judeus da época, como os discípulos da época, Senhor, que caminhavam com o Senhor há muito tempo já, que conheciam a Sua palavra de frente para trás, de trás para frente, mas não conseguiam mais experimentar nada de sobrenatural na sua vida. Ou talvez nunca experimentaram, e talvez até, Senhor, tem colocado o Teu nome à prova. Talvez, Senhor, em um determinado ponto da sua vida, Senhor, Deus, onde é que o Senhor está? Cadê Jesus? Que essa situação não passa, cadê os sinais? Cadê os prodígios? Cadê a maravilha? Eu quero orar por esses, Pai, também. Para que o Senhor nessa noite os toque, Senhor, com poder. Senhor, em nome de Jesus, toca a Tua igreja nessa noite, Pai.
e realiza nele, Senhor, o milagre que o Senhor realizou nesse tempo, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda, Senhor, opera os mesmos milagres, com poder, com autoridade, e muda uma vida, Senhor, uma vez por todas. É o que nós oramos, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em Teu nome. E em Teu nome nós te agradecemos, Senhor. E você que crê, como diz as Escrituras, diga amém. Amém, igreja?